Vamos iniciar. Vamos lá, vamos iniciar a nossa reunião. Nós voltamos para o livro Missionários da Luz. Trabalhamos durante um tempo à vontade e agora a gente prossegue na leitura. Eu vou ter que reler o parágrafo anterior. Tadeu, escuta bem, hein? Beleza. 165 estável. Não deu para escutar. Isaura e família, nós vamos dar início à reunião. Eu vou desativar o som dela aqui. Acho que eles não sabem. Vamos lá. Vou pegar o parágrafo, ele é extenso, eu vou voltar lá atrás para dar uma lógica no que nós estamos estudando. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E sob a sua direção efetuam-se os aprimoramentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador, vou continuar a leitura porque esse aqui nós já trabalhamos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o no ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Eu vou entrar aqui porque a gente tem que fazer a leitura. A colocação do espírito ela é uma colocação voltada no tempo. Ela está caracterizada como uma fala no tempo. Imagina as tribos, né? As pessoas, o homem sedentário, criando laços, né? Convivendo com animais, plantas, aí começa as tribos a se formarem. Nessa época da evolução, o ser humano ele agia de que maneira? Qual que era a característica do ser humano nessa época, quando ele ainda estava se desenvolvendo na Terra, proliferando, vamos dizer assim, gerando a necessidade de agrupamento para a sobrevivência? O que predominava nesse período? Mas qual é o aspecto? Dentro da evolução. Imagina lá a Mesopotâmia antiga, a criação de animais, plantas, né? A sociedade sendo formada, começando a formação de sociedade. Os espíritos que estavam nessa condição, eles estavam em que estado? Se eu olho um homem, se eu entro na história e percebo um nômade, que ele sai, ele não tem um lugar fixo, então ele movimenta muito. Ele caça, ele pesca, ele vai sempre procurar regiões que facilitam a linha da sobrevivência dele. Aquele ser, psicamente, ele está em qual condição? Você fala que eles ainda... Muito primitivo, instintivo. Usar o instinto, né?
Então, se eu pegar o ser na evolução nesse contexto, ele está adequado à linha de desenvolvimento dele? Tá. Tá. Só que o adequado dentro da linha do desenvolvimento dele desenvolve as estruturas psíquicas mais profundas. É como se aquelas experiências, elas estão acontecendo e gerando todo um desenvolvimento das áreas cerebrais, ali tá, e envolve tudo isso, a epífise. Ela está em uma linha de desenvolvimento. Mas qual a consciência que a pessoa tem nesse sentido? Nenhuma, zero. 165 estável. Significa que nesse contexto ele tem a glândula relaxada? Entendeu? Porque ele vai fazer uso da sexualidade instintivamente? Vai. Aquilo vai desequilibrá-lo? Aquilo vai desequilibrar as estruturas da glândula, as regiões do hipocampo, a região pineal, essas áreas vão se relaxar nessa época, nesse período? Eu acredito que não. Não. Por quê? Que a proposta do mundo espiritual nesse contexto, qual que seria? Qual que seria, se eu pudesse dividir aspectos da evolução, qual que é o foco principal desse contexto? É o desenvolvimento do instinto, né? Nascimento, a base de nascimento, popular, tem que criar população. O processo tem que funcionar porque tem que nascer espíritos. Tem que reencarnar muita gente nesse período. E o processo da reencarnação ele é extremamente instintivo. O estado de consciência dele está ainda mais tamponado, né? Então ele não tem tanto sofrimento, né? Não existe sofrimento, não tem nem muita consciência ainda. Do que é sofrer. Não. É a tribo, imagina uma tribo indígena, ela não cresce muito rápido ali, às vezes não se desenvolve muito rápido no conjunto. E a vida deles ali é uma vida muito voltada à natureza, mas muito instintiva ao mesmo tempo. Uma coisa que ele, acho que corrobora com o que você está falando é que a antropologia fala que não tinha muito suicídio nessa época, o homem neandertal, eles não acharam. Não existia suicídio, existia caça, existia lutas. Né? Muito voltado ao primitivismo. Ou seja, eles não aspectos de poder, de força. O processo deles. Então, nesse aspecto, não existe relaxamento da glândula. Porque a glândula ela começa a se relaxar quando? Quando é que provavelmente as áreas... porque eu quero ainda falar de uma coisa. Imagina nesse período... Acho que o que você quer dizer com relaxamento? Relaxamento é quando começa a ter desequilíbrio. Ok? É como se eu pegasse um elástico e começasse a esticar o elástico, esticar o elástico, esticar o elástico. O tempo vai passando, o elástico vai envelhecendo, o que vai acontecendo com ele? Ele relaxa, ele não volta mais. A elasticidade dele vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, até que possa romper. Romper é lesão. Ok? Que a estrutura dele é elástica. Então, o que acontece? Por exemplo, os espíritos falam das áreas subconscientes. Quando o ser ele está nesse movimento instintivo, com proposta de que a população ela possa reencarnar muita gente, porque muita gente é encarnada, vai gerar um movimento na Terra, vai gerar movimento na Terra e grandes desafios a partir daí. Quanto mais reencarna a gente, mais desafios isso vai gerando. Quando esse mecanismo está acontecendo, qual é o estado de consciência que eles estão? Se o processo é mais instintivo, ele está em qual campo? Da inconsciência. Aqui existe uma inconsciência. Tranquilo? Os espíritos falam de subconsciência. Aqui é o estado de inconsciência. Quando o ser ele já começa a criar laços afetivos. Então imagina que em alguma época aquele ser primitivo, que era completamente inconsciente,
ele vê uma fêmea, né? Como se eu pudesse, vou falar isso de uma maneira muito didática, para a linha de compreensão nossa. Ele observa uma fêmea, ele olha para ela e vê, ele enxerga uma beleza naquela fêmea. Ele não via beleza antes, ele via o quê? O que predominava nele antes de ver beleza? Instinto. O aspecto reprodutivo. Instinto e sexualidade muito, muito intensificada. Igual animal. O cachorro, quando ele vê a cadelinha, se ela está no cio, ele aguça o sentido dele, ele vai ficar... Ele está vendo beleza na cachorra? Ele está vendo isso? Não. O homem, nessa época, ele tem essas mesmas características. Mas quando esse mesmo ser, ele já vê, ele vê uma beleza, ele quer aproximar, ele quer cuidar dela, ele quer protegê-la, porque ele vê uma beleza, ele não sabe explicar como, mas quando ele vê a beleza e ele começa a querer proteger essa pessoa, está diferente daquele homem instintivo? Tá. Aí ele entra numa outro estado de inconsciência, que não é essa inconsciência daqui, ela é uma consciência mais branda, uma inconsciência mais... Ela começa a desenvolver alguma percepção diferente. Vou colocar a percepção aqui como se fosse um divisor entre esse campos. Quando essa percepção começa a surgir, as áreas do subconsciente estão melhorando. Eu posso dizer que eles estão evoluindo. Porque esse ser, comparado a esse ser, a linha de experimentação dele o torna mais consciente, ele tem uma linha de consciência diferente de realidade. Mas todas essas áreas estão ainda instintivas. Tá claro? A esse campo dá o nome de subconsciente. Ele envolve desde o inconsciente primitivo ao inconsciente que tem uma percepção melhorada, até que o homem desenvolva uma linha chamada consciência. E a linha da consciência, nós a identificamos num processo chamado civilização. A civilização, ela caracteriza um nível de consciência diferente dessas estruturas aqui. Só que ela ainda está presa ao subconsciente, porque nas linhas da consciência de uma civilização, nós somos inconscientes o tempo inteiro? Não. Somos até hoje. O meu amigão está aqui e ele é inconsciente ao pé. Tá certo? Agora a consciência está no pé. Pode ser. Ok? Quando ela volta para o pé, significa que o estado de consciência, ele ainda está sob o domínio de forças que já são habituais em nós, que pertencem à linha mais inconsciente. Por isso que é estado de subconsciência. Por que é subconsciência? É uma consciência, é como se fosse uma região, se eu pudesse dizer assim, que ela arquiva as impressões, mas ela predomina um nível de ausência de uma percepção clara, que nós estamos tentando desenvolver hoje. Eu tenho uma linha inconsciente em mim, que na verdade não é uma linha, é essa estrutura toda aqui, que vai se somatizando ao meu estado, e nós estamos tentando desenvolver uma habilidade consciencial que ela permita que eu tenha uma percepção sobre o meu comportamento, mas isso só é possível por causa do quê? Por que nós temos hoje uma necessidade de ter consciência sobre os nossos comportamentos? Por quê? Que é por causa da nossa... O que fez com que eu, você, todo mundo buscasse hoje uma linha de consciência diferente? E às vezes outras civilizações, elas também passaram por essas mesmas experiências. Tem um fenômeno que acontece que desperta esse campo. Ele mostra uma linha diferente da evolução. Não é a percepção das leis divinas, não? Quando é que nós passamos a ter uma percepção das leis divinas? Quando a gente começa a se conhecer. Quando a gente conhece quem? A si próprio. Não, quem? Jesus.
Jesus, o Cristo. Quando o Cristo passa por nós, ele cria uma nova etapa para a linha de consciência. Ela não pode ser mais nas linhas, isso aqui é o natural de natureza. O que você quer dizer que ele passa por nós? Porque ele passou por nós. Quando o Cristo chega na Terra, ele gera um nível de consciência que modifica radicalmente as linhas evolutivas planetárias. A Terra passa a partir dali para uma nova etapa evolutiva. Ela não pode estar só baseada no campo mais... 166 estável. Ela não pode estar mais... Ela não pode viver naturalmente. Entendeu? É como se a partir da presença do Cristo, o natural deixou de ser natural. Porque o natural é instintivo, o natural ele é mecânico, ele é uma linha de preservação. A fase de preservação ela deixou de existir. Porque agora, através do Cristo, eu tenho que desenvolver uma consciência da qual eu não só sou responsável sobre ela, como eu sou responsável também sobre os fenômenos que acontecem em torno de nós. Seria uma estagnação no processo evolutivo, né, se continuasse. Muito lento. Por isso que o espírito, quando ele chega no mundo espiritual, a ação de espíritos superiores desperta uma linha de consciência. A pessoa não pode ficar na linha da acomodação. Se começar a ter presença espiritual superior chegando, aquela região sofre uma mudança radical. Enquanto os espíritos superiores não chegam até ali, por exemplo, regiões vibratoriamente muito desequilibradas, onde o predomínio ainda é a lei da força, da imposição, ali os espíritos ainda não podem fazer muita coisa não, porque para eles atuarem nesse lugar, o que tem que acontecer? Qual é o fenômeno que atrai presenças espirituais superiores? É um fenômeno, como é que ele chama? Mediunidade. Fé. Fé. A fé é uma busca por algo diferente. Quando o ser, ele numa linha de sofrimento, quando ele eleva a percepção e busca um auxílio fora daquele contexto, agora ele está desenvolvendo uma linha chamada fé. Fé é uma esperança. E por que ele tem ela? Por que ele tem ela? Fé, confiança. Por quê? Porque ele nunca ficou afastado dela. A ação espiritual nunca deixou de estar conosco. Ela sempre ocorre. Assim como nasce uma criança, não tem pais, não tem instituições, não tem alguém que tem que olhar por ela. Esse campo é o que vai despertar. Então nós sempre tivemos um aparato, um amparo, aí a hora que a mente ela desperta para esse campo, aí ela começa a desenvolver a fé, atrai presenças espirituais superiores. Porque eles precisam sustentar esse campo, porque a fé no futuro, o Kardec fala assim, a fé tem que ser o quê? Raciocinada. Por que a fé tem que ser raciocinada? Vocês já pensaram nisso? Por que a fé, que é um estado de natureza emocional, nós estamos lendo sobre a glândula pineal, por que a fé ela tem que passar por uma fase da lógica, da razão? E não pode ser só um estado primitivo emocional. Por causa do nosso estado de consciência. Porque a gente vai, por causa das nossas ilusões. Porque senão a gente vai alimentar a ilusão com ela. Ele tem a ver um pouco com isso. Mas ele não é só isso. Ele não é só isso. Por que a razão... Não, sua resposta foi muito bacana, porque tem muita ilusão, ok? É porque a fé cega. Onde que ela esbarra? O nosso orgulho. Em crenças fechadas. Chamada... Quando eu tenho uma crença muito fechada, vira o quê? Fanatismo. Fanatismo. O fanatismo faz crescer? Não. Não.
Quando o fanatismo ele entra no É uma estado da manifestação mente, do ego, né? é Fanatismo. uma manifestação do ego e uma manifestação de domínio. Ela é uma linha de poder. Porque a fé cega, ela traz com ela uma linha de obediência. Entendeu? A fé cega faz com que eu obedeça eu obedeça sistemas, eu obedeça sem raciocinar sobre ele. É muito perigoso. Isso. Muito perigoso. Quando a fé ela esbarra, e como ele corre esse risco, para que o fanatismo não predomine, a única coisa que combate o fanatismo seria o quê? 170 estável. Fé raciocinada. Uma linha de raciocínio que seja capaz de confrontar a visão fanática. Porque para o fanatismo, que é uma lógica, fanatismo é uma lógica. Ela está baseada em contextos emocionais, mas ela criou uma lógica de domínio. Quando chega para mudar a estrutura, se eu tenho um desequilíbrio emocional, o equilíbrio só pode ser de que natureza? Para combater o desequilíbrio emocional. Racional? Emocional. Emocional. O emocional atua no emocional. Alegria, tristeza, tudo bem? Raiva, calma. Não é que uma coisa tem a ver com o contrário da outra, mas são estados que mostram respostas completamente diferentes umas das outras. Entende que não é um claro escuro? O fenômeno não é um claro escuro. O ódio não tem nada a ver com amor. O ódio é o contrário do amor, ou ódio é ódio, amor é amor? Não pode ser uma... Porque o ódio é uma linha do desequilíbrio, o amor é uma linha do equilíbrio. Como é que o amor doente poderia virar ódio? Entendeu essa complexidade? É porque um campo emocional, ele gera outros. Porque a vida é a expressão amorosa do Criador. É uma expressão, o amor ele está em tudo. Mas eu não posso falar que o ódio é a ausência de amor. O ódio é um estado de adoecimento emocional tão profundo que ele enlouquece, ele tem a ver com a loucura. Mas ele não tem nada a ver com o amor. O amor cria, o ódio destrói. São coisas completamente diferentes uma da outra. Quando a linha por que a fé raciocinada ela é a abertura? Porque para as linhas de acontecimentos existenciais, ela tem será que tem verbalização para isso? Tem que tomar melhor você cuidado. contar uma história, né? Dar um exemplo. Porque, pense, nós estamos aqui, né? Nós poderíamos estar na rua, nós estamos num ambiente estruturado. Por que é necessário um ambiente estruturado e não estar na rua? Qual que é a lógica de estarmos aqui e não na rua? É o que eu quero explicar sobre a razão. Não é aquele negócio de reflexo condicionado que vocês sempre falaram? Não, poderia entrar nesse campo, mas não seria isso. Qual que é a diferença de estar aqui e estar na rua? Conforto, proteção, menos curiosidade. Ele tem uma série de vantagens, ok? Mas existe lugar melhor do que a natureza? Não. Mas é que a rua é a natureza? Não. Entenderam? Não estou falando se eu preferia estar fazendo uma reunião dentro de um sítio, de um lugar cheio de árvore, do que um lugar fechado igual esse aqui. Mas nós criamos, a civilização ela criou ruas, pavimentou, construções. Então, depois que ela constrói, e ela faz parte da linha evolutiva, eu tenho que gerar a própria condição
da civilização, da urbanização, faz com que a gente procure proteções, porque eu posso estar na rua lá, a gente na rua vem uma pessoa nos assalta, nós estaremos sujeitos a uma série de situações que poderiam ser extremamente desagradáveis, estando completamente desprotegidos. Aqui há uma certa proteção? Tem toda uma... Entendeu? Significa que isso aqui é concreto para nós? A razão, ela tem uma linha de concretude, de efeito sobre os nossos sentidos? Sim. A fé raciocinada é isso. Olha como é que é difícil achar uma... O que é a fé raciocinada? Existem fenômenos lógicos que eu preciso compreendê-los. E o fenômeno lógico, ele é perceptível. Ele tem uma concretude. A fé é um estado emocional, mas a manifestação dela não é de natureza emocional. Ela tem uma lógica extraordinária. Sentir presença espiritual é de natureza emocional, mas a presença espiritual não é emocional, ela é concreta. Entenderam? Isso é a fé raciocinada. Então a fé, ela tem uma característica, ela tem um campo que quanto mais conscientes nós somos, quanto mais consciência eu tenho, mais concretudes eu começo a ter percepção. Entendeu essa doideira? Ou não? Porque se eu pensar na fé comum, a fé não é... Se eu rezar, não é uma manifestação de fé? Quando eu estou rezando, eu estou dialogando, eu estou pedindo, eu estou... ela pode ter uma série eu posso estar adorando, ela pode ser uma linha de adoração, ela pode ser um estado meditativo. Parece que é tudo não é tudo muito concreto, mas tudo tem concretude, tudo. Mesmo porque nós não conhecemos a não concretude. Nós não conhecemos. Mas a fé pode ser confiança. Mas você só confia em quem? Pois é, porque quando a pessoa fala assim, que isso é normal você ouvir toda hora, tem fé em Deus que eu vou conseguir. Será que ele fala, eu tenho confiança em Deus que eu vou conseguir? Nós falamos isso, mas nós não compreendemos isso. Pois é. Não, todo mundo. Então todo mundo fala isso, porque a nossa confiança, a gente confia naquilo que a gente acredita que dá certo. Ok? E o que não dá certo? Nós confiamos naquilo que não dá certo? E provavelmente naquilo que não dá certo é que caracteriza a possibilidade de a gente compreender algo real. Porque enquanto as coisas estão dando certo, significa que eu estou tendo o que sobre aquilo? Nenhum aprendizado. Controle. Entendeu? Controlar as coisas é segurança? Não. Não. Mas não é mesmo. Entendeu, Orquídea? Nós falamos disso na linha do controle. E quando ela sai do controle, aí você vai ser todo desequilibrado. Não, meu filho, você está aprendendo. Provavelmente a gente aprende quando tem coisas que ultrapassam a minha linha de compreensão. Porque nós somos seres atemporais. A gente tem medo de sofrer. A gente não estimula a saída do controle. Não. Quando a gente estimula, a culpa é nossa. A gente quer, é porque o equilíbrio para nós, ele está dentro das estruturas que nos protegem. Aí nós chamamos isso de equilíbrio. Mas isso é equilíbrio? Sei. Mas eu não sei nem se isso é tranquilidade e calma. Entende? Porque enquanto estivermos dentro de uma estrutura, uma caixa, uma bolha, se isso é equilíbrio. Por exemplo, tem religião que trabalha em cima da fé. Uhum. Só em cima da fé. Tem que ter fé, é fé. Aí quando acontece essas certas... Da fé ou do café? Da fé. Aí não acontece nada, aí eles vão e falam, você não tem fé.
Entendeu? É isso que Não, porque o Cristo chamou gente, pessoas de pouca fé. Nós sabemos não, porque nós somos seres ainda muito infantilizados por as leis de conhecimento, muito infantilizados. Mas vou voltar aqui. O Espírito está falando dessas estruturas aqui, beleza? Só que ele vai dar uma aprofundada, ele vai falar assim. De modo geral, todos nós agora, ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando no ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Nós já passamos por isso aqui na nossa realidade evolutiva, tranquilo? Todos nós. Já fomos seres nômades, seres primitivos, já fomos seres que apaixonamos por outra pessoa, já tentamos controlar, já tentamos dominar, já matamos para tentar reter, já morremos porque tentando proteger alguém nos atacou. Nós já vivemos N experiências e chegamos no contexto atual que nos encontramos aqui. As fases da evolução que nós passamos ao longo da existência, elas se apresentam muito em que época? Na atualidade. Como é que é? Que é que você fala? Essas experiências aqui, Qual a idade da gente? quando é que esse campo aparece em nós? Quando está jovem. Quando é jovem. É um maior problema. Entendeu? Quando nós estamos com 12, 13, 14 anos, essas realidades aqui que estão inconscientes, elas aparecem em nós numa força violenta. Elas aparecem em nós instintivamente. E ela se torna extremamente coletiva. As nossas companhias. Só que nós regramos esse movimento do novo. Então, por exemplo, quando nossos filhos com 13, 14 anos vão numa festa. Quando ele entrar naquela festa lá, quando ele entrar na festa, o que está predominando nele? De uma forma ou de outra? Os espíritos. Esse aqui, ó. É. Ele vai olhar uma menina, ele vai ter todas as experiências que ele teve ao longo da evolução dele. Ele vai ser atraído, ele vai ter companhias que vão induzi-lo, que é a ação espiritual. Tudo acontece nessa fase. Por que acontece nessa fase? Porque nesse estado nós estamos em qual condição? Olha o subconsciente aí de novo. Nós estamos em qual condição? De reprodução. Inconscientes. Eu sou inconsciente. Aí isso aqui, ó. Eu sou completamente inconsciente a essa estrutura que está dentro do meu cérebro, dentro das minhas experiências. E ela é uma linha repetitiva. Ela não é nova, ela traz uma linha de repetição. E quando é que a gente começa a desenvolver uma consciência melhor sobre isso? Teoricamente. É como se eu falasse assim, quando é que a consciência melhorada começa a surgir? Só vou te perguntar outra coisa para rebater essa pergunta. Você não acha que eu sinto isso, não sei se você sente, que os sofrimentos que a gente tinha quando a gente era jovem, quando a gente era jovens, hoje pra gente não significa nada. Nada. Mas é porque aquele sofrimento era sofrimento. Na época por quê? era sofrimento, mas hoje eu não acho isso sofrimento nenhum. É porque aquele Mas isso é uma coisa aquele comum. é comum. E na época devia ser um peso violento, ele dormia amargurado. Os espíritos devem olhar pra gente. Você vai dizer, não, eu estou sofrendo. O espírito vai olhar pra gente, isso é sofrimento? Pois é. Esse sofrimento é bom, hein? É porque na base desse sofrimento está uma linha em nós chamada repetição. Repetição de ciclos. Tipo assim, esse sofrimento de ontem, se você replicasse ele na minha vida hoje, para mim não seria nada.
Porque nós desenvolvemos uma linha de consciência que tornou isso muito infantil. Exatamente. Aquilo é infantil. Mas para quem está vivendo ele na etapa que ele está, não é infantil, é intenso, Entendi. São os nossos pais em relação a nós. Você fala assim, pai, estou apaixonado com alguém. Ele deve lembrar lá na época, eu já apaixonei tanto. Essa paixão é muito boa, meu irmão, vai passar. Vai passar, vai modificar, vai, entendeu? Nós somos seres que repetem ciclo pra caramba. Ciclo. Porque ele está amadurecendo. Só que quando eu começo a ter uma consciência sobre ele, eu já estou bem mais velho. Eu já estou bem mais. Daqui a pouco nós estamos indo embora. Porque nós podemos ir embora a qualquer hora. 174 estável. São as dificuldades, as linhas da evolução. Ela faz isso com a gente o tempo todo. Deixa eu só tirar o alarme do Davi aqui. Esses ciclos, por isso que nós temos essas estruturas relaxadas. Por que elas são relaxadas? Porque nós já experimentamos demais. Quantas vezes nós já apaixonamos por alguém, quantas vezes nós já choramos por alguém, quantas vezes nós já brigamos com alguém, quantas vezes eu não sei se nós já matamos alguém por causa disso. Aí torna essas estruturas, quando ele fala do imã relaxado, é porque já é usual, nós precisamos fazer algo diferente. Aí vem um Cristo. Quando o Cristo surge para nós, ele traz uma proposta diferente. Qual foi a maior, entre todas as mudanças que o Cristo ele trouxe todas as mudanças em tudo quanto é coisa. E nas coisas mais simples tem mudança com a proposta do Cristo. Mas ele trouxe uma coisa muito diferente de qualquer coisa que a gente pudesse imaginar. O que ele falou? Que poderia gerar assim, uma loucura real. Amar os inimigos. Amar os inimigos. Cara, nós nunca... Como? Que doideira é essa? Realmente a parte mais... Eu até sei, Mateus capítulo 5, versículo 43 e 48. Sei até qual que é. Entendeu? Aí você fala assim, gente, amar o inimigo, como que esse negócio é? Porque eu poderia ver na linha da evolução o cara que me matou, como é que eu vou matar, como é que eu vou amar o cara que me matou? O cara que roubou minha mulher? Mas o cara que... Segundo a lógica que você fala daquela... do outro, porque não é isso, né? Do outro refletir o seu estado anterior, isso é meio paradoxal, né? Porque amar o inimigo significa amar a si próprio, né? Porque você está vendo você no inimigo. O Cristo, quando ele trouxe essa máxima, ninguém entendia nada. Mas faz sentido isso. Porque na época dele já havia a própria diferença de religiosos, um odiando o outro, era uma briga constante. Então dava a entender que o Cristo estava falando assim, você tem que amar aquele lá. Se é religioso, o Cristo está falando disso. Porque são efeitos do estado da mente. O Cristo não podia, ele não é eu pegar a mão do Rodrigo e colocar na mão do Cristo e falar assim, vocês são amigos. Essa especialidade que o Cristo está trazendo. Não, ele sabia que ele ia encarnação uma vez, então ele falou tudo já de uma vez, porque ele ia embora, né? Então ele tinha que trazer, porque ele está falando para o futuro, ele está falando para das bem-aventuranças. Nós tínhamos que ter uma... Ele é o futuro, é o que você fala. Ele é o futuro. Aí ele trouxe algo, aí quando ele trouxe isso, até hoje nós temos muita dificuldade. Porque mesmo na atualidade, como é que eu vou conciliar os meus estados interiores? Nós estamos lendo um capítulo que ele fala sobre a glândula pineal. A glândula pineal é muito responsável por qual que é a área mais conflituosa que nós temos. E ela predomina sobre nós num processo reencarnatório durante muitos anos, se não falar que ela é a vida inteira. A área sexual. Sexual. É a área da sexualidade. Ela está conosco onde quer que a gente esteja. Ela está conosco, ela nos acompanha, porque a base da área sexual, no fundo, é para desenvolver o quê?
acho que é tanta coisa. Uma delas é a reprodução. Né? Afeto. É. Porque o desenvolvimento de afeto é a proximidade do que nós começamos a entender o que é o amor. Ela está Mas isso desenvolvendo tudo vai afeto. acabando. Hã? Isso tudo vai acabando. Eu vou falar assim, é como se eu falasse assim, a sexualidade em nós, ela é necessária porque nós somos primitivos. É uma muleta. Nós somos primitivos. Então, se não tivesse sexualidade, provavelmente qual que é o sentimento que a gente teria pelo outro? Eu acho que ela não age como Nenhum. Quanto mais com ego. eu acho Egocentrismo. que ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Vai equilibrando aí. Já vai equilibrando. Vai equilibrando de tal maneira que uma das coisas que faz a gente enxergar a própria sexualidade de maneira diferente chama-se, que é uma mudança interna, que as pessoas têm muita dificuldade. Envelhecimento. O envelhecimento vai mudando a gente aí. Você não é você com 18 anos, você não entendeu? Como que as coisas vão mudando? Daí, quando eu tiver 70 anos, não sou eu com 40, 50, não sou eu com 60. Quando eu estou com 80, então, o que acontece com as forças da sexualidade? Quase nula. A não ser em mentes muito desequilibradíssimas. Né? A matéria tem 1001 utilidades. Uma delas é esse fato dela ser constantemente estar se modificando, né? Ela é um burilamento do nosso ego, né? Porque está constantemente mudando. Porque ela é a base de afeto, porque quando você chega no mundo espiritual, e aí uma grande complexidade, vou falar uma coisa de futuro, ok? Não é uma coisa do presente. O meu psiquismo, o seu psiquismo, o psiquismo do orquismo, provavelmente está voltado a qual linha? A qualquer? A qual linha de sexualidade? Em outra encarnação? Não, na atual. Qual que é o vínculo que atrai o Rodrigo? Beleza. Sexualmente falando. Mulheres. Ok? Não é? Não é o que nos atrai hoje? Tem gente que é atraído pelo sexo igual, chamado homossexualismo, e aí vai uma série de outros conflitos que nós podemos estar carregando. Aí você chega no mundo espiritual, depois de experienciar a reencarnação várias vezes, daqui a pouco você lida com alguém que já foi muitas vezes homem e já foi muitas vezes mulher. Tranquilo? Ele já teve muita experiência homem, muita experiência mulher. Quando você olhar para ele, qual a sensação que você vai ter por ele? Quando você passar a ter consciência clara que nós estamos lidando com alguém que já foi muitas vezes homem e mulher, qual é a atração que eu vou ter por ele? Isso é futuro. Eu acho que é menos atração. Né? Hã? Tem menos, né? E o que faz ter menos? É porque eu ainda não estou nesse estágio. A bipolaridade. Entendeu? Quando você começar a lidar com bipolaridades muito intensas, a sua atração por esse campo vai diminuir radicalmente. Porque nesse contexto, o que está me atraindo? Entenda essa loucura. Oposto. Ok? Mas qual que é o polo oposto para quem já teve as várias experiências nos dois campos? Não tem. Isso é futuro. E nesse contexto, o que será que predomina sobre eles? No futuro, é o amor mais puro. Afeto. Afeto mais profundo. Porque ele tem interesse de sexualidade. Tem interesse de estados emocionais. Mas a gente pode experimentar isso na Terra ainda com os filhos. Na atualidade é muito difícil. Com os filhos. Ah, sim, quando tem um tamponamento. É um tamponamento dos nossos sentidos. Tá claro? Meu filho, minha filha, que tem uma razão de ser, meu filho e minha filha. Aí nós conseguimos ter uma linha de respeito. Só que amanhã o seu filho e sua filha renascem em outro lar. E você está em outro lar. Aí quando vocês reencontrarem, ou vocês são muito amigos, ou vão ter muita atração. E essa atração,
que foi construída e solidificada na estrutura família, ela pode apresentar um desequilíbrio? Mas você acha que a epífise faz esse papel de temperamento da gente com os filhos da gente? Faz. Não é uma coisa estranha? O que será que é? Qual é esse mecanismo? Propostas da moralidade. É uma linha de moralidade. Deve ser a parte ali da nossa genética, né? Que deve fazer Na linha da evolução, quando nós temos amizades verdadeiras, seja ela com homem ou com mulher, você não tem atração por amigas. Entendeu? Muito provável que a amiga real, como ela não tem características atrativas, ela tem amizade. Isso é uma educação da moralidade. Ela pode vir belíssima. Você vai ter por ela uma atração, a amizade, porque ela já foi construída nesse sentido. É muito provável que pais e filhos também consigam manter uma linha de amizade muito profunda. Só não entra nesse campo quando alguém tem um desequilíbrio muito intenso. Se ele tiver um desequilíbrio muito intenso, ele vai fazer uma confusão, porque já não está debaixo do mesmo teto. Entenderam o psiquismo humano, como é que ele é uma complexidade incrível? Para no futuro, quando a gente tiver certeza absoluta das várias experiências em vários, seja homem como mulher, seja isso não vai importar, quando você começar a ver isso, as linhas de atração no sentido homem-mulher vão diminuir. Para criar uma nova ordem, uma nova lei, esse é o futuro. Aí vão sair dele. Ok? Que ele está lá na frente. Por enquanto nós temos nossos estados ainda bastante relaxados, igual está falando aqui. É um eu muito relaxado. Entre as sensações inferiores de natureza animal. Quando ele fala de natureza animal, ele está dizendo de qual campo? instinto. Forças atrativas, instintivas, que nos pega muito quando é mais novo. Não é que não vamos supor que o Rodrigo separa, né? O Rodrigo separou da mulher dele, está cuidando dos filhos. O Rodrigo veio para ficar sozinho? Muito difícil. Muito difícil. Porque, na verdade, a nossa companheira, o nosso companheiro, hoje representa para nós seres da evolução. Eu vou sair do contexto, porque já é o que deveria ser. Quem representa a sua mulher hoje na sua vida, quem é a minha mulher na minha vida, se tivesse um casal homossexual, quem significaria o par para ele? O que eles representariam para ele? Para a individualidade. Na verdade, sobre a ótica espiritual, a sua companheira em relação a você é o seu ponto de quê? É o meu ponto de referência. De equilíbrio. Para que você não precise encontrar fora dela o que muita gente procura. Então ela é um ponto de equilíbrio. Você é um ponto de equilíbrio para ela. É um ponto de conhecimento de si próprio. Isso é ação espiritual. É como se falar assim, Rodrigo, para você parar de desequilibrar... Conhecer a si próprio é buscar o equilíbrio. Quem está sozinho? Não tem mulher? Está circunstancialmente. Eu separei, não quis casar mais, Certo. não quis mais ficar junto, não quis nada. Urquiza hoje. Hein? Urquiza hoje. Certo? Hoje não, 20 e tantos anos. Não pode. Urquiza desencarna hoje. Ah, O Urquiza desencarna em qual condição? Sozinho, solteiro. Beleza? O mundo espiritual está cheio de espírito, meu amigo. O mundo espiritual está cheio de espírito. Aí o Urquiza está sentadinho lá, aparece uma pessoa que o Urquiza olha para ela e fala, essa menina é interessante, essa mulher é interessante. É o Urquiza. Aí começou a criar laços no mundo espiritual, provavelmente no futuro. Entendeu? Você está sozinho circunstancialmente, nós estamos casados circunstancialmente, isso não altera. Porque quando eu desencarnar, Rodrigo desencarna, nós vamos continuar com os parceiros? Ou vamos desligar deles a partir dali? Ninguém sabe. Pode ser que a gente continue, pode ser que a gente não continue. Porque a linha a proposta evolutiva é fazer o quê?
Qual que é a proposta evolutiva? Evoluir. Se eu tiver que, na minha evolução, ter que encontrar com uma outra pessoa, porque é uma proposta da evolução, eu vou encontrar com outra pessoa. Entenderam? Quando eu tenho uma proposta evolutiva, que eu tenho que vincular alguém, porque eu tenho que resgatar alguém, qual que é a minha linha afetiva em relação a essa pessoa que eu vou vincular para resgatar alguém? Chama-se evolução. Eu preciso conhecer aquela pessoa, é preciso que a gente forme uma estrutura para resgatar alguém que está vinculado ou a ela ou a mim, isso não vai importar, mas é alguém vinculado a nós, nós precisamos resgatar aquela pessoa. Qual é o afeto que eu tenho por essa pessoa da qual eu vou vincular a ela nesse momento? Qual é a construção de vida que eu tenho feito com ela? Provavelmente quase nenhuma, mas eu vou ter que começar uma linha nova com ela. Entenderam isso? Isso é um desafio. Porque o amor, ele é sempre uma base, o amor entre as pessoas aqui na Terra é sempre uma base muito concreta, muito forte, muito solidificada. Nós lidamos com questões extremamente complexas o tempo todo. Não é fácil. É que nós fazemos a leitura da realidade sobre uma caixa de proteção. Entenderam? Eu tenho um afeto por alguém que eu crio, vou viver sempre com ela. Né? Vai chegar uma hora que se eu e ela não produzirmos algo de crescimento um para o outro, não vou poder ficar junto com ela mais. Porque tem que ter uma proposta de crescimento. Tudo na vida tem que ter uma proposta de crescimento. Tudo. Se ela não tiver uma proposta de crescimento, ela, por si só ela vai terminar ali. Porque se ela não terminar ali, nós estagnamos, nós repetimos. Quando eu repito, eu estou aprendendo. O processo é muito complexo. Mas essas verdades não podem cair muito claro na Terra, não, que se cair muito claro na Terra, para mentes muito invigilantes como a nossa, o que a gente faz? Parte do desequilíbrio. Entendeu? O conhecimento ele tem que ser tem que ter muito cuidado com ele. Nessa área afetiva aí, de sexo oposto e tal, você acha que a gente faz escolha mesmo? Essa hora de casamento, ter filho? O passado nos faz a nossa escolha. Eu acho que nós temos que romper com o passado para fazer escolhas melhores. Quando o tempo vai passando, eu sinto que eu não escolhi nada. Que a pessoa apareceu do nada e foi. Não apareceu do nada, sua mente buscou. A sua mente consciente, ela busca tudo. Um negócio assim, aquilo que eu busquei, eu não tive. Todas porque as mulheres não era. que eu conheci, que eu porque busquei, não era. Não foi que eu casei. Não, porque não era. Você ia para outros caminhos. Então, ou seja, eu não escolhi nada. Aqui eu casei e eu não escolhi. É estranho isso. Parece que a gente não escolhe. É porque a mente, eu vou dizer para você com uma certa segurança, eu posso dizer que 80% da população hoje na Terra, casados, que estão, a população de pessoas casadas, as escolhas foram feitas pelo passado. O passado faz eu escolher, e não eu escolhendo conscientemente. Por quê? Provavelmente quando nós casamos com que idade? Começou. Jovem. Qual que é? Da caixinha. Caixa de Okay. poder. Então isso já é caixinha a resposta. De surpresa. Nós não temos a consciência que nós temos hoje, não. E mesmo tendo, é um desafio. Mesmo tendo no nível de consciência que nós estamos, é um grande desafio. Porque eu não sei se a nossa prova está nesse campo. Entenderam? Tá tudo certo. Cada um dentro da sua perspectiva, do seu campo, porque esse aí é muito complexo, mano. Esse aí Quanto mais o tempo passa, mais eu sinto que eu não escolhi nada. A gente vai vendo. O problema é a gente não estar escolhendo, sendo escolhido e. Não sei como é que nós estamos reagindo a isso, não, mas de qualquer forma. Eu vou só. Hoje que nós vamos parar para o próximo encontro.
De modo geral, todos nós agora, ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando no ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Eu acho que a gente já pode seguir a partir daí. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Quando ele está falando isso, ele está falando de quê? O que ele está falando? Ele está falando da sexualidade ainda, mas o que ele está dizendo? Repete, eu não entendi. Essa vai ser a questão do próximo encontro. Lamentavelmente, divorciados da lei do... não, peraí. Aí avançou mais ainda. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando no ímã relaxado. Ok? Isso aqui, ó. Muito primitivo ainda em nós. Entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais? Qual que é a possibilidade espiritual? Então, vou entrar nisso agora no próximo. Das nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista. Qual que é o prazer materialista? Quando ele está falando de quê? Sexo, beleza, o que mais? Poder de todos os sentidos, né? Desde o físico a poder externo. Que o mundo material ele proporciona. Riqueza, entra tudo. Isso ainda é o mundo material nos afetando os sentidos. E o sentido espiritual, ele está onde? Porque no mundo espiritual tem beleza? Tem muita beleza. Tem muita beleza. Mas não é a beleza da qual nós misturamos um campo material. Aí nós vamos entrar um pouco nisso no próximo encontro, beleza? Próximo encontro, voltamos nesse parágrafo. Um abraço para todos e nos falamos em breve.